Boa noite. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. O item 7. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Olhos cerrados. Primeiro elemento, querido, nesta noite única, pedimos a vós que orientem as palavras do nosso palestrante, para que ele possa nos trazer os conhecimentos do mundo espiritual e nós assimilarmos e crescermos um pouquinho em nossa conduta, em nosso modo de viver conosco e com nossos semelhantes. Querido Mestre, que sua mãe, protetora de todos os suicidas, esteja também aqui presente entre nós com o seu manto protetor. E assim, sob vossa proteção, iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje, quando o Mineiro começou a fazer a prece, né? Assim, logo lembrando de Jesus, né? Eu fiquei pensando assim muito profundamente mais um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje à noite, porque este capítulo de hoje, que é o terceiro capítulo aqui aliás, é o segundo capítulo da parte 3, Vinde a mim, é realmente todo ele voltado a Jesus, né? Então eu penso sempre assim na minha vida profissional, quando eu tinha que vencer esses empecilhos, que eu estava conversando também antes com o José Augusto, vencer essa coisa de falar em público, de falar para as pessoas. Eu lembro que eu tive que vencer, porque eu precisava fazer isso na minha profissão. Mas depois, anos depois, quando eu tive que fazer isso dentro de uma casa espírita, é que eu senti, viu, Cíntia, o como é diferente e como a responsabilidade é muito maior. E muito mais a gente estar assim, como eu estou hoje aqui, né, falando deste capítulo, escrito de maneira assim, maravilhosa. Ele é tão lindo que a gente vai lendo, como disse a Cíntia, a gente vai se emocionando ao ler este capítulo. Muito mais responsabilidade ainda hoje falar sobre esse sentimento tão grande de amor, como também foi na leitura que o Norton fez dos Evangelhos de hoje, falando sobre o amor, né? Então eu queria, como eu fiz da primeira vez que eu fiz aqui essa minha responsabilidade no seminário, eu peço muito hoje aos espíritos amigos que estão aqui, ao próprio Jesus, que eu tenho certeza que está no meio de nós, que nos ampare a todos, que nos ilumine, que nos ajude, para que a gente possa, em conjunto, se elevar da maneira que a gente se eleva quando a gente lê esse capítulo tão maravilhoso, que é Vinde a mim. Então, eu vou fazer uma parcela muito pequenininha, eu vou fazer um pouquinho, eu vou trazer um recado, mas eu acho que nós todos juntos, nesse convite que eu faço a vocês, a gente realmente se acerenar, relaxar o corpo, esquecer mesmo de qualquer preocupação
e entrar e pensar em Jesus. Então é isso que nós vamos fazer nesse capítulo de hoje. Vamos tentar trazer esses pensamentos tão lindos que se encontram nesse livro, que a cada capítulo que a gente lê do livro Memórias de um Suicida, a gente se apaixona mais por ele, né? Então, uma breve retrospectiva que nem precisa, porque a semana passada todos que estiveram aqui, que viram a Haná fazer, não precisa nem retrospectiva. A gente faz para nos ajudar, né, a gente a engrenar, a gente a ligar o motor e engrenar a primeira marcha para a gente sair. Então, apenas uma retrospectiva muito curtinha, lembrando que depois de todas aquelas andanças desses nossos amigos já tão conhecidos, não é? Liderados na nossa mente por Camilo, depois deles fazerem aquelas visitas, depois eles voltarem da visita deles à Terra, né? Eles então foram considerados aptos, foi dado alta para eles do departamento hospitalar. Então eles estavam em condições de seguir novos rumos, né? E eles foram convidados então a uma reunião, não é? Com a presença de várias pessoas que estiveram com eles durante as experiências anteriores, mas especialmente com o Teócrito, que era o líder, lá, o chefe do departamento hospitalar, né? E nessa reunião seria quando então eles iriam decidir sobre o que eles fariam a partir daquele momento. E foi proposto a eles, né, duas opções. Eles poderiam retornar à Terra para uma reencarnação, não é? Porque eles já estavam devidamente preparados para isso. E eles poderiam também ficar ainda mais um tempo e cooperar no hospital, né, adiando esse retorno à Terra. E nesse adiamento, ficando no hospital, eles então iriam estudar muito mais ainda, né, desenvolvendo, como diz ali, faculdades de amor, no aprendizado fraterno e catequese, as falanges obsessoras que infestam a Terra. Quer dizer, aprendendo cada vez mais, um pouquinho mais, saindo dali mais e mais equipados para poderem não só trabalhar em prol de si próprios, mas acima de tudo, poder retribuir tudo aquilo que ali eles foram alvo, né? E retribuir isso em favor de outros sofredores, né? Então, eles tiveram um tempo, né? Ali eles deram um prazo para eles de 30 dias, para eles então decidirem o que é que eles gostariam de fazer. Então, alguns deles, então, mas foi interessante aqui quando ele diz assim, ser-vos é concedido 30 dias, né, sobre o que acabais de ouvir, pois, enquanto estejais há bastante tempo doutrinados e esclarecidos, para tomardes por vós mesmos a decisão que vos convém, a tolerância manda que vos acautelemos com ainda algum tempo de meditação em torno das tentativas futuras. Então, calma, não vão com muita sede ao pote. Vamos refletir, repensar, fazer aquele nosso trabalho íntimo, né, de questionamento interior. Estou pronto? Preciso agora sair e reencarnar ou devo permanecer mais, né? O que o coração, o sentimento e a razão poderia influenciar ali na decisão desses indivíduos, né? Então, se bem que alguns decidiram que reencarnariam, a gente já sabe, eu esqueço um pouco dos nomes, mas o das mãos, não é? O Sumário Sobral, né? O Jerônimo, né? Mas Camilo, Belarmino e João da Azevedo e alguns outros, atraídos pelos ensinamentos absorvidos durante a sua permanência no hospital, que muito eles aprenderam lá, né? Eles foram, então, eles chegaram a Teócrito e disseram que eles gostariam de permanecer mais um tempo na espiritualidade, né? Porque eles já podiam antever o conhecimento que estava
à espera deles, né? E eu confesso para vocês que eu fiquei morrendo de inveja deles, porque, na verdade, eles foram brindados, não é? Com coisas maravilhosas. Então, vamos ver o que tem aqui o próximo. Teócrito, então, se despede deles, dá as boas-vindas a eles de novo, a essa nova etapa, né? A esses novos rumos, e diz que não estará mais ele, Teócrito, nem aquelas pessoas, por conta de estarem junto com eles, né? Mas que não se separariam de maneira nenhuma. Eles estariam como moradores de uma mesma residência, apenas em ambientes separados, né? Então, ele ali diz: unir-nos-á, no entanto, para sempre a doce afeição que se estabeleceu em nossos espíritos durante o tempo que aqui passastes. E eles já estavam há alguns anos nesse Instituto Maria de Nazaré, né? Então, eles foram levados por Romeu e por Alceste nesse novo, como a Ana falou muito lindo na semana passada sobre o colorido, né? O colorido, como tudo mudou naquela nova etapa da vida deles. Antes era tudo meio monocrônico, as flores brancas, os ambientes mais monocromáticos mesmo, mas então eles começaram a ver cores, começaram a ver mais vida, começaram a ver um outro porvir para eles, né? E após essas despedidas, e eles foram então receber as boas-vindas do irmão Sócrates, que era então o diretor da Cidade Esperança, que é esse lugar, que ele chama essa universidade, onde eles foram, né? Então o grupo foi apresentado aos mestres. Foi apresentado a Epaminondas de Vigo, que era um ancião romano, que foi discípulo do próprio Simão Pedro. Eu não lembro em detalhes, porque a Ana falou bastante sobre eles na semana passada. Vamos ter mais deles, né, Davi? Souria Omar, que foi um antigo mestre de iniciação de Alexandria, um filósofo grego que veio logo após Sócrates, e nada mais, nada menos que essa maravilha, gente, de Aníbal de Silas, né? Esse menino quase, esse adolescente, que esteve entre aquelas criancinhas que Jesus falou: deixai vir a minhas criancinhas, e afagou a cabeça deles. Então, ninguém estava ali por acaso. Alguém falou isso na semana passada, eu acho que foi assim: ninguém estava por acaso nesses lugares, não é? Já eram espíritos preparados, já eram espíritos que já fariam parte no decorrer dos séculos desse processo todo de ensinamento, de fraternidade, de solidariedade, de apoio a todas essas almas sofredoras, né? Então, Aníbal foi dessas crianças, né, que ouviu de Jesus, diretamente de Jesus, a frase: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, desculpa porque passou um aqui sem querer. Então, a apresentação de Aníbal, ele diz assim: e aqui o tendes, meus caros filhos, falando diretamente a Camilo e seus amigos todos. Modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração em que o prende a bondade imarcessível do Mestre Excelso. A ele vos confio. Então, Aníbal de Silas, né, foi aquele que ficou inicialmente com eles e durante o decorrer todo desses estudos, né? Mas eles ficaram muito comovidos porque, como nunca antes, eles sentiram a presença de Jesus ali naquele ambiente, e de maneira muito intensa eles tiveram uma sensação de Jesus como realmente aquele mestre querido, aquele que estava ao lado deles, não mais, digamos assim, o que para muitos deles parecia, não é? Como ele diz assim, até então percebido mais como sublimidade ideal, incompreensível à mente humana, mas que agora era entendido como personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada por todas as criaturas. Então eles começaram a sentir Jesus de uma forma totalmente diferente.
E aí começamos realmente, não é? No nosso capítulo de hoje, quando Aníbal, então, começa a conversar com eles. A gente lembra que na aula, na semana passada, a Ana nos falou do ambiente daquele anfiteatro muito lindo, em semicírculo, né? E a gente consegue visualizar quase esse lugar. E Aníbal de Silas sentou-se ao centro desse semicírculo e começou a conversar com eles todos, né? Comentando da importância, da urgência da humanidade de se reeducar no Cristo, da necessidade que nós temos, de eles nessa ocasião e nós todos, não é? De realmente entendermos e praticarmos os ensinamentos de Jesus. E ali então eles começaram como eu convido então vocês a ver, vamos mergulhar nas palavras de Aníbal, né? Porque realmente Aníbal surpreendeu a todos, com aquela jovialidade dele, ele surpreendeu a todos. Então eles dizem que ouvindo aquele menino, ficou claro a todos nós que não importa o quanto sejamos doutos, sábios ou gênios, se continuarmos ignorantes nas normas da moral do Cristo de Deus. Então, este é o convite que foi feito àqueles indivíduos ali, Camilo e todos os seus amigos nesse momento, né? De realmente abrirem o coração e abrirem a alma para receberem profundamente os ensinamentos de Jesus, para que conseguissem ir se reeducando nessa moral cristã, né? E eles como exemplo, mas todos nós como parte da humanidade terrestre, né? Então ele lembrou disso, que os homens projetaram sombras sobre os ensinamentos do Mestre, né? Então eu lembrei dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se não me engano, no capítulo 18, que é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então tem o último item, fala sobre, eu escrevi até aqui, fala sobre muitos fala sobre a árvore do cristianismo. Tá? Então, quando eu li essa parte do capítulo no livro, eu lembrei deste item do Evangelho, aonde esse item ele é escrito ele é assinado pelo Espírito Simeão, e ele fala das palavras de Jesus, quando Jesus relembra as palavras de Jesus, quando ele diz: uma árvore boa não pode dar frutos maus, uma árvore má não pode dar frutos bons, né? E pelas obras se reconhece o cristão. Então ele vai falando sobre a árvore do cristianismo e vai falando que essa árvore foi uma árvore, digamos assim, planejada, destinada a abranger toda a humanidade terrestre, mas que os homens foram podando, foram cortando, foram ajeitando aqueles ramos, aqueles galhos, de acordo com a sua necessidade naquele momento, com o seu imediatismo, com os seus interesses pessoais, com as suas interpretações falhas. Então essa árvore foi ficando em muitos pontos, ela foi ficando retorcida, triste, alguns galhos nem mais frutos produziram. Então eu lembrei muito disso quando leio essa parte, né? Aníbal lembrando a eles que os homens terrenos, projetaram sombras sobre os ensinamentos do Mestre, empanando-lhes o brilho da essência primitiva com inovações, atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um. E é isso que a gente vem fazendo. E a gente lembra também quando Jesus falou: não vim trazer a paz, mas a divisão, porque ele sabia como nós, ainda tão imperfeitos, ainda criaríamos as nossas divergências em cima da palavra tão simples e tão bela que Jesus nos deixou. Ama teu próximo como a ti mesmo, e ama a Deus acima de todas as coisas, e faz disso o teu caminho, não é? E se assim fizeres, tudo vai dar certo, né? Mas a gente cria, e a gente sabe quantas e quantas e quantas igrejas cristãs
que existem no mundo ainda hoje, e como ainda lutam e ainda brigam, porque a cor da minha igreja é azul, a cor do outro é verde, a cor do outro é branca, então o que usa o verde não entra na branca, o que usa o branco não entra no azul, e é assim que o homem vem fazendo, né? Mais adiante aqui nós vamos falar um pouquinho, a gente vai lembrar isso, porque nós vamos falar sobre o Consolador prometido, né? Então, ele ensinou que na aplicação da moral de Jesus na vida cotidiana da gente, reside a glória da felicidade eterna, uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Lembrei também de Emmanuel, quando fala nas duas asas, a asa da sabedoria e a do amor, não é? Que tem que haver um equilíbrio entre as duas, porque são essas duas asas que nos alçam ao nosso Criador, não é? E que o amor sem a sabedoria, ele fica pálido também. E a sabedoria sem o amor, então ele dá aquele exemplo no Evangelho, daquele momento que nos encontramos num deserto, sedentos, à beira da morte, e olhamos e tem uma placa, a saída é para lá, não é? Mas nós estamos tão debilitados que nos faltava um pouco de água ali, para a gente conseguir seguir aquela orientação. Isso seria a sabedoria sem o amor. Por outro lado, o amor nos dando um pouco de água para nos saciar a sede, mas não nos indicando o caminho de como sair dali. Então a importância dos dois, do amor e da sabedoria, não é? Por isso o progresso do homem é tão importante que seja acompanhado. Sabemos que o progresso intelectual é que puxa o progresso moral. A inteligência desenvolvida vai ensinando o homem o que é o bem e o que é o mal. Mas se só essa intelectualidade for e a moralidade ficar para trás, de nada vai adiantar. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos ir acompanhando essa evolução intelectual com a nossa evolução moral, não é? Então, o meu próximo aqui. Então, aí Aníbal participa para eles, que seria então ali essa primeira aula ia constituir-se na apresentação de sua personalidade a todos os seus ali discípulos, né? Para que conhecessem intimamente a ele e pudessem se estimular pelos seus exemplos, não é? Pelas vivências dele. E Camilo relata que Aníbal, nas palavras de Camilo, que pudéssemos observar nele um caráter reedificado pelo amor do bom pastor, redimido através dos preceitos que deveríamos conhecer para nos reerguermos das sombras da impiedade em que jazíamos. Então Aníbal tinha muito interesse em realmente que aqueles que o ouviam pudessem conhecê-lo profundamente, com base em todas as suas vivências anteriores e suas lutas, seus aprendizados, né? E ele disse também que nós desconhecíamos totalmente o cristianismo que nos deixou o Mestre Jesus, e que não éramos cristãos, senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas que em verdade não conheciam o seu pastor. E eles sabiam disso, porque eles ali estavam nesse momento e tinham vivido experiências bastante drásticas durante todo o período após o desencarne, em situação tão terrível como foi a situação do suicídio, né, que todos ali cometeram. E aí Aníbal começa então a contar a sua vida, mas ele vai longe, ele vai fundo, ele vai em todas as vivências dele, inclusive no plano espiritual, não apenas as experiências dele no plano físico, mas também tudo que ele vivenciou na erraticidade. Ele diz ali seus deslizes como espírito em marcha, suas lutas pela redenção, frente aos sacrifícios e às lágrimas, seus impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos das inspirações do verdadeiro arrependimento pelo tempo perdido. Foi lento também para ele, foi difícil, foi aprendizado, né? E os labores sempre crescentes, cada vez mais árduos, porque cada vez eles entendiam melhor, cada vez ele entendia mais, então ia se tornando mais difícil
ele se vê frente a frente com as suas próprias limitações. Então, assim que ele queria, então, era provar a eficiência dos progressos adquiridos e seu devotamento a Jesus Nazareno, a quem Aníbal mostrava um amor incondicional. E esse amor que Aníbal sentia pelo Mestre Jesus era muito contagiante e realmente se derramava naquele ambiente sobre aqueles que o ouviam, né? Mas era muito assombro que eles ouviam as palavras de Aníbal traduzidas em imagens e cenas que se refletiam nessa tela. Então, quando a gente fala sobre a tela, né, a gente lembra, vamos só ver esse aqui, daí eu vou lembrar vocês de uma coisa que a gente já falou outras vezes aqui. O retrospecto do pensamento de Aníbal foi passando gradativamente pela tela, enquanto nem mesmo desta nos lembrávamos, pois não a distinguíamos, senão os fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes, quais estímulos para futuras tentativas. Então a gente lembra que casualmente foi no capítulo que eu fiz, os arquivos da alma, que quando eles estão ajudando a Agenor Penalva, eles mostram essa mesma situação, só que eles nos chamam a atenção aqui, Camilo nos chama a atenção, porque no ponto de para espíritos de muita luz, não haveria necessidade de tanto equipamento como tinha lá na Agenor Penalva. Se vocês lembrarem, ele entrava numa sala onde tinham raios luminosos, não é? Visíveis, não aos olhos de Agenor Penalva, que não tinha visão espiritual para ver tudo aquilo. Uma plataforma, como se fosse uma plataforma de cristal, com uma cadeira de cristal, por onde corria um líquido azulado, como se fosse o próprio sangue correndo nas nossas veias, não é? Então, quer dizer, era porque Agenor Penalva, para que as imagens de Agenor Penalva fossem projetadas, não é, naquela tela, era necessário que ele fosse induzido pelos outros a que isso acontecesse, porque ele não queria. Muito pelo contrário, ele até foi levado a esse procedimento porque ele se negava a lembrar detidamente do que ele havia feito, não é? Dos débitos que ele havia contraído. Então, na verdade, ali fala isso, e a gente nota a diferença. Eles perceberam já essa diferença quando adentraram nesse ambiente, essa tela, e foi trazido aqueles fios e colocados como um diadema sobre a cabeça de Aníbal, aonde Aníbal simplesmente pela sua vontade, porque ele fortemente queria, ele ia fazendo aquela jornada interior em toda a sua consciência, não é? Ia trazendo para o consciente e para aquela tela todas as lembranças das vivências anteriores. Então, tem um pedacinho ali que diz assim: todos nós, ao vivermos existências terrenas ou espirituais, imprimimos nos espelhinhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia da nossa trajetória, gravada em nós mesmos, como a história do globo é gravada nas camadas geológicas, não é? Nós podemos olhar a história do nosso planeta desde os tempos da criação do planeta Terra, pelo que se registra nas camadas geológicas da Terra. E essas camadas geológicas da Terra, como as camadas da nossa consciência, onde se registram com certeza todas as nossas experiências. E eram as que Agenor Penalva não queria lembrar, não é? Mas que Aníbal de Silas, simplesmente pela sua vontade, ele transmitia todas aquelas imagens. E Camilo e seus amigos ali assistindo aquilo, não tinham mais nem a visão da tela. Eles tinham realmente a impressão exata de estarem juntos com ele, vivendo aquelas experiências. E eu queria muito estar lá,
não é? E eu acredito que a gente, quando nós desencarnarmos, né, quando nos for dada essa oportunidade, também nós vamos estudar bastante lá, eu acho, né? Eu espero, eu acho sim, devemos trabalhar muito e devemos esperar, quando estivermos na erraticidade, aquilo que merecermos e aquilo que nos for atribuído, né? Mas eu anseio por esses momentos em que a gente vai poder ter como nossos professores esse tipo de espíritos, como Epaminondas de Vivo, Souria Omar e Aníbal de Silas, né? Então, sim, não, mas a gente vai chegar lá, não é? Porque eles foram espíritos bastante, digamos, todos esses que estão aí, ainda, não é? Não é? E eles tiveram acesso. Então nós também havemos de ter, tanto que a gente quer estudar, haveremos de ter. Então, quando cessou o dramático desfile, o instrutor surgiu ao nosso entendimento como um ser amado, de que nunca mais nos desejaríamos apartar. Fora, por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua, o que se verificara através das exposições feitas, porquanto a mais viva atração afetiva nos impelia para ele, correspondendo assim os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos, porque era isso que Aníbal queria, criar este elo, não é? Passar para eles as suas experiências e receber deles esse afeto verdadeiro para que eles pudessem, unidos nesse sentimento, terem o máximo de aproveitamento. É onde a gente vê o amor realmente ali desinteressado e o amor, digamos assim, incondicional que o espírito evoluído consegue, né? Sem pensar que ele fez isso, que ele fez aquele outro, que imperfeito, que ruim. Não, o amor que esse menino, Aníbal de Silas, passava para eles era desse nível, muito transcendente a tudo aquilo que a gente imagina que seja o amor, né? Então, observando, quando ele termina, foi que ele viu, não é? Que eles estavam perplexos com aquela experiência que eles tinham tido. E assim, ele aí fala para eles, esta tela, onde acabastes de assistir às cenas das minhas vidas, nada mais é senão um espelho singular, para vós desconhecido, onde deixei que se refletisse minha própria alma. Foram as minhas recordações, caríssimos discípulos, acordadas intactas, vivas, os refolhos supremos da consciência. Então ali ele foi transmitindo pela vontade própria para eles todas as experiências anteriores. Aníbal explica que era uma operação difícil, essa. Não era uma coisa fácil aquilo aqui, não é? Havia grande esforço dele e por parte de todos, toda a equipe de sustentação que estava ali com ele, não é? Necessários a corporificação das imagens e a reprodução dos sons, para que não se tornasse para ele um esforço excessivo. Ele ainda explica que, envolvidos no ambiente dominado por ondas de um magnetismo superior, que a gente não tem nem ideia de como é, o principal elemento da esfera em que se encontra, que é o magnetismo, é o principal elemento da esfera do plano espiritual, nós, os assistentes, nos sugestionamos de que vivemos com ele as suas experiências, quando na verdade apenas assistimos o desenrolar do seu passado. Então é como a gente se encanta tanto hoje com um filme 3D, né, bem feito, né? Sim, muito mais, não é? É como a gente entrar dentro daquilo, como viver todas aquelas experiências que Aníbal viveu, né? Participe. Aí o mais bonito foi isso, que eles ficaram muito felizes de saber que um dia eles também iam poder fazer aquilo. Então ele diz, participo-vos que não tardareis a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vós mesmos o passado que ainda dormita, porque mantendes embrutecidos
pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas, dons da alma que nas entidades normais despertam com facilidade, tão logo ingressam na espiritualidade. E isso nos dá esperança, de que talvez nós tenhamos, né, Esther, mais rapidamente a oportunidade de ter isso, porque ali realmente o fato do suicídio embrutece muito o espírito, o deixa por um longo tempo como que anestesiado das coisas do bom, do belo, né? do amor. Eles se sentem abandonados, perdidos, sofredores, sem ninguém, sem remissão, né? Então foi muito bom, eles se sentiram muito assim maravilhados com essa possibilidade, né? E ele fala: o conhecimento que adquiriste, comum na espiritualidade, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra através da ciência psíquica transcendental. Então, esta ciência psíquica transcendental é algo que ainda não faz parte da nossa Terra, mas que está a caminho, não é? Porque a ciência evolui a passos largos ultimamente. E cada vez mais a ciência vai comprovando os postulados espíritas. E cada vez mais a ciência vai vendo que esbarra em partes e coisas que apenas a ciência espírita ou da espiritualidade será capaz de explicar. Então, quando a gente vê, então, o Nélio estava falando do livro Mecanismos da Mediunidade, e eu lembrei de um capítulo que tem lá sobre efeitos físicos. Então, tem um ponto ali que André Luiz fala: mas então, qual é o futuro dos efeitos físicos? Porque os efeitos físicos foram muito comuns na época, não é? Na época da codificação, mais do que nunca, e depois disso também, né? As reuniões de materialização, as grandes pesquisas daquele homem maravilhoso, que eu agora esqueci o nome dele, mas que eu vou lembrar, que fez aquelas pesquisas com a Kate King. William Crookes. Então, quer dizer, toda essa parte se acomodou. Emmanuel mesmo falou para Chico: Chico, ó, agora calma, chega. Enquanto foi importante para conhecimento, ótimo. Agora, por curiosidade, não mais. Então, André pergunta: mas e o que é o futuro dos efeitos físicos? E aí a espiritualidade fala para ele que no futuro próximo, talvez, os efeitos físicos vão voltar à tona, porque vai ser necessário para finalidades de experimentação científica. Então, quando chegar um momento, quando o fenômeno físico não for apenas aquela curiosidade que a gente tem, quando a gente mesmo era criança, daqueles tempos do passado, da sessão do copo, né? Vou arranjar namorado, não vou arranjar, vou casar, não vou casar, não é? As brincadeirinhas que se fazia inadvertidamente, não é? Que não se tinha a ideia da seriedade do que a gente estava mexendo. Mas, quer dizer, no momento que for necessário que o efeito físico, porque a sessão do copo nada mais é do que um efeito físico, é o espírito se utilizando do ectoplasma de alguém ali, fazendo com que aquilo se mova e acabe. Foi assim que começou toda a história da codificação, não com o copo, mas foi assim, não é? Com as mesas girantes. Então é necessário e importante que, num determinado momento, esse efeito físico volte. E aí eu leio isso neste capítulo, a ciência psíquica transcendental, não é? Que justamente é a nossa ciência da matéria, da física quântica, caminhando na direção de uma ciência mais ampliada, onde a parte espiritual vai entrar como um componente, não mais como algo sobrenatural ou coisa dos malucos espíritas, mas como algo que vai realmente trazer as comprovações, né? Até lá, porém, haverá o homem, antes de nós termos isso, de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir, a fim de só então tornar-se digno de tão sublime aquisição.
para que não venha a servir-se de um dom de natureza divina como instrumento de crimes e paixões subalternas, como tem acontecido com outros valores sagrados que já recebeu até hoje. Então, vai chegando o momento em que nós vamos melhorando as nossas condições de espírito e vamos ser capazes de adentrar essa nova etapa. Né? Então, na própria Terra, esse dom, cujo valor inestimável é ainda desconhecido, foi exercido para altas finalidades da educação dos primeiros cristãos. Então, a gente vê que Jesus já se utilizava deste tipo de mecanismo, de procedimento que Aníbal estava usando ali, para fazer com que os cristãos, ouvindo a sua palavra, estivessem muito mais impactados em si mesmo, não apenas a audição, mas realmente, né, vivendo aquilo, vivenciando. O nazareno, compassivo, e não, olha, seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho do Reino a criaturas simples e iletradas, apenas com o ardor da oratória. E olha a oratória de quem, hein? Oratória nada mais nada menos do que de Jesus. A magia do verbo. O nazareno compassivo e amoroso, senhor de poderes psíquicos incalculáveis, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e as corporificava, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. Então, por isso que a gente imagina todas aquelas pessoas que não conseguiam nunca mais se desvencilhar da presença de Jesus, porque eles ficavam como que magnetizados por tanta beleza, por tanto conforto, tanto consolo, tanta maravilha. Porque, além de ser esse espírito luminosíssimo, Jesus, já conhecedor de tudo isso, promovia que eles tivessem esse conhecimento, essa visão muito ampliada, não apenas só ouvindo o que Jesus dizia, mas vivendo aquilo no seu mais íntimo, né? Então, é certo, porém, que nem todos aqueles, essa eu vou ler porque eu acho que está dito ali muito bem, nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar o ministério redentor, houve quem não o compreendesse, mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, os simples, os sofredores sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, os de boa vontade, como a gente falou muito aqui na semana passada, né? Destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas, não apenas pelo verbo. E os discípulos também faziam, né? Ao falar, eles projetavam também recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestão. Foram momentos realmente, naquelas épocas, não é? Quando Jesus passou pela terra, foi algo muito místico, muito lindo, muito maravilhoso. Eu não sei se nós tivemos a oportunidade de andar por lá, se andamos, se ainda estávamos muito atrás, talvez, não é? Mas foram momentos, assim, eu acho que de uma beleza e de uma energia muito diferente, né? E foi assim, os discípulos também faziam isso, né? Porque eles foram, a palavra, a Boa Nova levada depois com Paulo também, não é? Depois de Jesus, que levou a Boa Nova aos gentios. E assim também, caros discípulos, disse Aníbal para eles:
Nós realizaremos nossas preleções em torno da doutrina legada pelo Divino Instrutor, pois muito inspiradamente andou a direção desta colônia de reclusos adotando tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, através dele, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofismas e interpolações. Então, todos esses iniciados aí da colônia, do Instituto Maria de Nazaré, eles se imbuíram de aprender também essa técnica maravilhosa para poderem repassar isso àquelas pessoas para impedir toda e qualquer interpretação pessoal. Está aqui na palavra, está aqui no som, está aqui na visão, está aqui como verdadeiramente aconteceu. Não vamos interpretar de uma forma ou de outra, porque foi assim que Jesus nos ensinou, foi assim que eu vivenciei, né? E foi então, ele explica as causas de Jesus, da vinda de Jesus à Terra. E a partir daquele dia eles assistiriam a essas aulas dadas por Aníbal, né? Que foi então o preparo realmente desses espíritos aqui à luz da doutrina exposta por Jesus, né? Então ele vai explicando gradativamente as causas que Jesus, por que Jesus veio à Terra e por que veio naquele momento. E ele, para isso, vai fazendo então uma retrospectiva da história de toda a humanidade, né? E ele vai apresentando, como segundo Camilo fala, o mais belo estudo que ousaríamos conceber. E era empolgante, era belo e comovedor. Ressuscitar-nos do silêncio dos séculos a existência das sociedades que se foram na sucessão das idades, seus costumes, suas quedas, suas vitórias. Então eles foram fazendo uma retrospectiva da história da humanidade. Mas, no decorrer desses exames, ele diz assim: tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo em suas múltiplas feições, tão grandes as lutas da humanidade ignorante da própria finalidade, que impossível se tornou permanecermos indiferentes. Então, eles começaram a sentir, eles começaram realmente, alguns deles, se sentirem até, de certa forma, desanimados diante do tamanho percurso que eles ainda teriam a caminhar na frente para poder melhorar um pouquinho, né? Até que, em certa aula, por um dia ameno e harmonioso, em que palpitavam em nosso ímã anseios vagos de esperanças, como promessas benditas que entornassem aleluias pelo nosso ser, Aníbal nos apresentou a figura inconfundível e inesquecível do meigo Rabi da Galileia. Ai, meu Deus, eu aí parei, porque eu fiquei pensando que experiência maravilhosa que eles tiveram, né? Através das lembranças reproduzidas na tela magnética com o colorido vivo e sedutor da realidade. Olha que coisa linda. E ali, então, ele foi desenrolando toda a epopeia do cristianismo. Não só o espaço que a gente conhece, como diz ali, do berço ao Calvário, mas toda a epopeia de Jesus pela Terra em instâncias que a gente desconhecia, que a gente desconhece ali, ó, nas esferas de luz às sombras da Terra, em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Então, ele apresenta, ele destaca o verdadeiro papel do cristianismo, doutrina universal cuja origem se fixa nas próprias leis divinas, possuindo bases práticas por excelência e trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo, para a sociedade em que for chamado a viver
da sua longa jornada evolutiva, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias da criação. Sabemos que precisamos viver em consonância com as leis divinas. Só somos infelizes quando delas nos afastamos. E sabemos que essas leis estão inscritas na nossa consciência e que à medida que evoluímos e à medida que desenvolvemos a inteligência, nós ampliamos a nossa consciência. E ao ampliarmos a nossa consciência, nós temos uma noção muito mais pura, né? Muito mais verdadeira, um discernimento muito mais refinado entre o certo e o errado, o bom e o ruim, o belo e o não tão belo. E assim nós vamos melhorando a nossa qualidade de espíritos em processo evolutivo. Então, a doutrina, eu já li, vamos no próximo. Então, eles dizem assim que era quase como eles vissem, eles tinham a impressão de estarem assistindo Jesus no Sermão da Montanha. Essa parte linda, eu tenho que ler. Enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando os cabelos. De outra vez, era à margem do Tiberíades, era em Genezaré, era pelas cidades da Judéia, ou pelas aldeias pobres da Galileia, como se nós o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido pelas suas palavras consoladoras, de seus favores dulcíssimos. Olha que experiência maravilhosa que esses espíritos estavam tendo nesta primeiríssima aula, de muitas e muitas outras que eles tiveram nesses novos rumos que eles escolheram seguir, não é? Ao invés de retornarem, reencarnando, eles quiseram aprender mais um pouquinho, mas eu acho que eles não tinham ideia, nem próxima, nem do que eles iriam vivenciar, né? Mas Jesus, foram informados também que Jesus, o astral inferior também havia sido visitado por Jesus, né? Visto que Jesus possuía poder bastante para se apresentar em qualquer local, tornando-se visível como lhe aprovesse. Então Jesus não ficou só aqui, por aqui, ele foi muito mais além, foi no meio de espíritos muito mais sofredores, né? Então, ali Jesus comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância, tal como na terra ele convertia os homens, a todos estendendo a mão fraterna e redentora, no plano espiritual ele ia também recolher e ajudar aqueles espíritos que se encontravam nessas situações. Aníbal nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, porque destruídos foram muitos aspectos verdadeiramente feéricos da verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má-fé ou pela ignorância presunçosa dos homens. A gente chama isso de criticismo ideológico, né? Só acha que é e vai e começa a fazer críticas de acordo com as suas próprias visões distorcidas das coisas. É o que foi feito ao longo dos séculos e dos séculos no cristianismo de Jesus, né? Nas palavras de Jesus. Nesse ponto, reforçando a ideia de que desconhecemos grandemente as palavras do Cristo, Aníbal então faz referência à terceira revelação. Olha que bonito. Esclarecendo que isso era o momento em que a doutrina de Jesus foi mais ou menos nessa época. Não é? Início de 1900, final de 1800 aqui, né? Esclarecendo que soara o momento em que a doutrina de Jesus seria alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens já era oferecida à humanidade em nome do Redentor. A doutrina espírita já estava presente na história planetária, né? Ele esclarece que a terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo e minucioso de ideias entre os espíritos e a humanidade
subordinado aos ditames da ciência universal e da moral cristã. Então ele faz uma referência muito linda à terceira revelação aí. Depois, então, do drama do Calvário, né, Aníbal continuou, né, mostrando para ele os sofrimentos dos discípulos, né, como é que se diz, da difusão da Boa Nova, não é? Porque eles sofreram muito depois, e não tinham mais aquela presença física de Jesus, não é? E eles foram, todos eles martirizados, no final, o martírio dos cristãos, que a gente tem tão visível na nossa literatura espírita, e o principal, a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos. O principal ali era a grande mudança, que é a mudança interior, a mudança íntima. As massas mudam se os indivíduos mudam. Não adianta nós querermos que as coisas mudem se nós não fazemos o esforço de mudar. Então é necessária a nossa mudança. E isso aí é uma coisa que se fazia muito presente em todos aqueles espíritos que realmente se submetiam àqueles ensinamentos, né? E aí ele diz, ali eles viram realmente que aquelas histórias bíblicas que a gente vê, aquelas coisas, a transformação de Madalena, não é? A transformação de Saulo, não é? Quando ele realmente encontra Jesus e se transforma completamente. Então, todas aquelas histórias que até então, para eles, pareciam histórias, passou a ser verdades. Verdades muito fortes, né, nas mentes. Então, ele fala, o que antes nos parecia mito, lendas imaginosas, avultou-se em nosso entendimento como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir senão como se deu e como as tradições narraram. Então tudo aquilo passa a fazer sentido, as coisas passam a ter sentido na vida daqueles espíritos. E assim apresentado, o enviado celeste se impôs à nossa convicção realmente como mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana através do amor, da justiça e do trabalho. Esse admirável curso requereu deles uma abnegação muito grande do próprio preceptor espiritual, né? Longos anos de dedicação e de estudo, assim como exemplificação e prática. Visto que a doutrina de Jesus, prática por excelência, confirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana, visto ser a doutrina prática por excelência, né? Se confirmando em todos os aspectos da nossa vida. Era a iniciação cristã rigorosamente ministrada, de forma a não deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes no campo moral. Realmente estava sendo com esse objetivo, atingindo os objetivos. Então, vinde a mim, vós que sofreis. Eu tinha escrito aqui atrás que como Jesus falou isso, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois meu jugo é suave e leve é o meu fardo, né? Então, esse convite de Jesus, eles conseguiram captar perfeitamente ali, e se sentiram totalmente envolvidos, né, daquela necessidade de transformação interior. Eles sabiam que a caminhada era árdua, que o trabalho era espinhoso, que era constante, mas ele entendia, Camilo entendia, e seus amigos também, que não tinha mais ponto para retorno. Era dali para frente, né? Não era possível estacionar, não era possível desanimar.
Era preciso reagir contra a fraqueza e contra a angústia que os rondava, compreendendo que deviam prosseguir na luta, advertidos pelo quê? Pela voz da consciência. Então, essa consciência que cada vez aflorava mais neles, de que só assim iriam adquirir os cabedais justos para a jornada que se delineava à frente, como delinquentes arrependidos e prontos para o resgate. Eles sabiam o que ainda estava por vir. Eles ainda iam passar pelo resgate. Tudo isso que eles estavam tendo o ensejo de conhecer, de fazer e de melhorar, não os eximia do resgate doloroso pelo qual eles deveriam ainda passar. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamamento, e avançávamos e seguíamos. E Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeldes, cumpria a promessa. Ele nos atraía com seus ensinamentos sublimes. Ele nos tomava ao seu redil e nos convencia a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, através da transformação miraculosa que se transformava em nosso ser, que se operava em nosso ser, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Então eles sentiam isso, eles sentiam com muita força esse chamamento realmente de Jesus. E tinha as aulas práticas também, porque além dessas aulas teóricas maravilhosas, eles eram levados, eles tinham oportunidades de testemunhar a eficiência do conhecimento teórico adquirido. E nesses momentos que eles estavam lá, tendo essas aulas divinas maravilhosas, eles até se esqueciam da terra. Eles se esqueciam das agruras da vida, eles se esqueciam daquele suicídio terrível, eles esqueciam daquelas angústias da separação dos entes queridos, mas eles eram levados de volta para eles poderem pôr em prática aquilo que eles estavam aprendendo, para realmente ver se aquele conhecimento estava fazendo diferença. O trabalho era feito, refeito e constatado, né? Se estava realmente atingindo os objetivos. Vivíamos reclusos, né? Era verdade. Então ele fala que embora estivessem reclusos daquele lugar, saíam para essas oportunidades muitas vezes, de prática, mas também, gente, eles tinham contato ali com a fina flor da espiritualidade amiga. Então, eles estavam numa reclusão que qualquer um de nós ia gostar muito de estar, né? Porque eles só podiam sair com permissão em grupos escoltados, nas turmas de aprendizes. Mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeados de uma assistência seleta, no âmbito social de uma pleiade de educadores intelectuais cuja elevação de princípios ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber. Então, eles estavam muito bem acompanhados. E agora está chegando o entardecer, está chegando o fim do dia, um momento onde diariamente eles tinham permissão para ficarem no parque, não é? Para terem aqueles momentos de recreio, de convívio, né? Nesse parque da universidade. E eles se reuniam em grupos homogêneos e conversavam, comentavam sobre as vidas, sobre a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Eram momentos de grande confraternização, de muita união, de muita fraternidade, esses momentos que eles tinham, né? E aonde então acontecia a hora do Ângelus, né? A hora do Ângelus, a hora em que todos eles se voltavam então à Mãe Santíssima em agradecimento por toda aquela oportunidade, né? Então, pelos recantos mais sombrios da colônia, ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas, entoadas pelas vigilantes, que até a Haná falou bastante dessas damas, dessas senhoras, né, vigilantes. Vamos ver. Era um momento também em que a direção geral rendia graças a Deus pelos favores concedidos aos que viviam sob aquele abrigo generoso, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhinhas rebeldes, tuteladas
rebeldes tuteladas da legião de sua mãe amorável e piedosa, essa Maria tão bondosa, tão querida. Era também nessa hora que vinham as ordens lá de cima, né? Orientando os serviços da legião. Todavia, não éramos obrigados a orar cada dia. Ninguém era obrigado a nada, é uma questão de decisão pessoal. Mas ele fala, jamais tivemos conhecimento de algum interno que se recusasse a agradecer a Jesus ou a sua bondosa mãe as mercês recebidas no seu apreciável, inapreciável amparo. E chorávamos. Chorávamos de saudade muito grande da família, do berço natal, do lar, que havíamos menosprezado e enlutado. Vinham aí todas aquelas coisas, voltavam, a tristeza que eles tinham de ter cometido as coisas que haviam cometido, né? Dos entes queridos, dos amigos que feriram-nos com a deserção da vida. E tornavam-se pelo nosso ser todos esses sofrimentos, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, como novas fases de remorsos dolorosos. Mas eles já sabiam passar por isso, né? E retornar à necessidade de aprender com as faltas cometidas e não ficarem remoendo em cima do mal praticado sem opções de melhoria. Então orávamos ali mesmo, na quietude envolvente do parque, ou recolhidos ao local determinado. Orávamos sentindo em cada um o ósculo de benéfico reconforto vivificando nossas almas. Tal se misericordiosos bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio, que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos. Então, aquele remorso que eles sentiam era transformado nessa prece, nessa oração, não é? Pedindo justamente, retomando o equilíbrio, não se entregando mais àquele sentimento derrotista. E, de volta com o refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto. Eles precisavam corresponder a tanto bem, a tanto amor, a tanta compaixão, a tanta coisa boa que eles foram submetidos, foram alvo, né? A necessidade dos testemunhos que a Deus provasse nosso imenso pesar por nos reconhecer dos graves infratores de suas magníficas leis. E assim envolvidos nessa paz maravilhosa, nesse crepúsculo lindo que eu fico imaginando como devia ser bom esse fim de dia, onde eles conseguiam fazer essas reflexões, não é? Saíam daqueles exemplos maravilhosos, daquela aula magnífica, daquela luz toda emanada por aqueles espíritos que ali estavam em volta deles, voltavam a entrar dentro deles mesmos, voltavam a se recompor emocionalmente, a transformar aquilo numa prece de arrependimento, de súplica, de louvor a Deus e de voltar ao equilíbrio, se preparando para o dia seguinte, quando então uma nova aula eles teriam por parte desses grandes benfeitores. E essa que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acho que não me alonguei demais, vai dar tempo a gente ficar falando um pouquinho mais de Jesus aqui. Eu sei que a Derli tem algumas coisas interessantes para falar sobre isso, e eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Tudo bem. Quem é? Vamos ver a última pergunta aí. Tinha 2 pessoas que manifestaram. Se não, vou responder a Esther. Quando desencarnamos, Esther, a gente continua fazendo as coisas que a gente já tem afinidade aqui. E se nós estamos afins aqui, no estudo, no auxílio aos nossos semelhantes, não há por que não continuar. Né? Já nos foi permitido aqui e nos é permitido a escolha também lá do outro lado. Pode ser que a gente não seja afim a nada, mas vamos ser partícipes destes momentos de auxílio aos nossos semelhantes. É como a Cíntia falou,
Pode ser um ambiente mais simples. Qual é a lei que nos rege a todos? É a lei de amor, que vai ser o próximo item do estudo do nosso evangelho de amanhã, né? Então, a Noris falou que eu queria falar uma coisa muito importante aqui, e quero mesmo. Foi neste capítulo, estudando este capítulo, é que eu entendi que quando nós vibramos com a mesma sintonia, todos na mesma imagem, ela se torna real no plano espiritual. Quem fala isso é o Aníbal de Silas. Então, pela nossa vontade de amor, de acolher as pessoas que sofrem, se a gente mentalizar Jesus, é uma mentalização que não tem como a gente fazer diferente um do outro. É a única imagem que nós conhecemos de Jesus. E a nós projetou uma imagem aqui que sai de Jesus luz para todos os lados. Uma imagem linda, que é aquela que a gente pede para que a gente vibre, principalmente na sustentação. Veja, quero, por favor, veja que o Aníbal de Silas também precisava de sustentação. Hoje a gente brinca de poste, né, Carmelita? Mas a sustentação é tão importante quanto aos que estão dando o auxílio direto. E aqueles que estão dando o auxílio direto, eles fazem uma reconstituição perispírita. Quer dizer, a energia analisada é que serve para que eles possam ter condição de reencarnar. É o 53. Então, você veja só o quanto é importante. Agora tira as letrinhas. O quanto é importante a gente fazer essas vibrações com vontade. Porque a nossa ela não está vontade. inteira? Ela está. Não, mas está linda, está perfeita. Então, assim, a vontade é determinante. A disposição de estudo nós já temos, a disposição de ajudar uns aos outros nós já temos. Então, a gente precisa fazer a canalização da vontade, para que ela seja tão forte quanto. Nós estamos longe, anos-luz de Aníbal de Silas, mas onde nós estivermos, com o pouquinho que a gente tem, nós temos condição de ajudar uns aos outros. E é essa a mensagem que eu acho esse capítulo, assim, toda vez que eu leio, eu me emociono, toda vez encantada com a Moris aí expondo. Falar de Jesus é falar de socorro, é falar de amor, né? Jesus sempre fala assim, vá e não peques mais. Eu guardei bem uma passagem do lago lá de Tiberíades, em que ocorreu a história da irmã incorporação, né? Então, vocês imaginam sair uma virtude de Jesus em benefício daquele que fala com fé, com vontade, que se aproxima de Jesus, porque ele está lá, nós é que distanciamos. Então, você imagina essa cena, é uma cena que eu sempre repito ela no passe, porque me comove muito. E é como se eu estivesse vendo Jesus, tem até o lugar que eu imagino ele estar, né? Aqui, não lá no lago, mas aqui, e a energia saindo em benefício daquele que estou pedindo, intercedendo por ele. É muito emocionante e leva a gente a momentos transcendentais, que marcam que a gente não esquece. Então, gente, é um convite de amor que a gente está tentando responder dentro das nossas limitações. Alguma pergunta ou alguma colocação? Então, permaneçamos nessa imagem de Jesus, que do seu seio, dos seus olhos, do seu corpo inteiro, emana essa luz que nos envolve neste momento. E através de nós, com os nossos fluidos magnéticos, possam envolver os irmãos suicidas, as suas mães, enfim, Senhor Jesus, todos aqueles aqui presentes, encarnados e desencarnados, que necessitam desta luz,
Te agradecemos mais uma vez pelo conhecimento. Te agradecemos, Senhor, pela vida, por essa encarnação. E te pedimos, nos acompanhe sempre, permitindo que a nossa fé se fortaleça, para que recordemos assim as lições do Teu Evangelho Divino e que possamos praticar na nossa vida e que possamos evoluir o nosso espírito. Permanece conosco, Jesus, nesta noite e em todos os dias da nossa vida. Assim seja. E eu